Odisseia, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 15. Porém, Palas Atena foi até a ampla Lacedemônia para relembrar ao glorioso filho do magnânimo Ulisses o retorno do pai e para o incitar a pôr-se a caminho. Encontrou Telêmaco e o belo filho de Nestor a dormir no palácio do formoso Menelau, mas só o filho de Nestor estava vencido pelo sono suave. Não se apoderara o doce sono de Telêmaco, mas ao longo da noite mortal, a preocupação pelo pai o mantinha acordado. De pé junto dele, assim falou Atena, a deusa de olhos esverdeados. Telêmaco, não te fica bem estares longe de casa por mais tempo, deixando para trás no teu palácio as riquezas e homens tão insolentes. Não vão eles dividir e devorar todos os teus haveres, ao mesmo tempo que terás feito uma viagem em vão. Mas pede agora a Menelau excelente em auxílio para te pôr a caminho, para ainda encontrares em casa tua mãe irrepreensível. Já o pai e os irmãos a pressionam a casar-se com Eurímaco, pois ele supera todos os outros pretendentes. Nos presentes que oferece, já aumentou o valor dos dons nupciais. Cuida que do palácio ela não leve algum objeto à tua revelia, pois sabe como é o coração no peito de uma mulher. Quer favorecer a casa daquele que a quis desposar, mas dos filhos do anterior casamento e do marido já não quer saber, depois que morreu, nem por ele pergunta. Mas tu vai agora pôr os teus bens sob a alçada daquela entre as tuas servas que te parecerá melhor, até que os deuses te indiquem uma esposa radiante. E outra coisa te direi, e tu guarda no coração. Entre os pretendentes há certos nobres que de propósito te estão a fazer uma emboscada entre a Ítaca e Samos Rochosa, desejosos de te matar. Antes que chegues à pátria amada, não julgo que tal aconteça. Antes disso, terá a terra coberto alguns dos pretendentes que os bens te devoram. Longe das ilhas, mantém a nau bem construída e navega também de noite. Enviar-te-á um vento favorável, aquele dentre os imortais que te guarda com estima. Quando chegares à primeira praia de Ítaca, manda a nau e toda a tripulação para a cidade. Mas tu deverás em primeiro lugar visitar o porqueiro que trata dos teus porcos e que muito te estima. Aí fica de noite e depois manda-o à cidade para levar a notícia à sensata Penélope de que estás a salvo e chegastes bem de Pilos. Assim dizendo, subiu para o alto Olimpo. Telêmaco acordou do suave sono o filho de Nestor com um movimento do seu pé e assim lhe disse: Acorda, Pisistrato, filho de Nestor, e traz os cavalos de casco não fendido e atrela-os ao casco para nos pormos a caminho. A ele deu resposta Pisistrato, filho de Nestor: Telêmaco, por muito que queiramos, não podemos viajar pela escuridão da noite, mas em breve virá a aurora e espera até com presentes para pôr no carro, chegue o filho de Atreu, o famoso lanceiro Menelau, que com palavras amáveis se despedirá de nós. Lembra-se daquele sempre hóspede todos os seus dias, do homem hospitaleiro, que o tenha recebido com gentileza. Assim falou e logo surgiu a aurora do trono dourado. Aos pés deles chegou então Menelau, excelente em auxílio, levantando-se da cama, de junto de Helena de belos cabelos. Quando o querido filho de Ulisses viu Menelau, apressou-se a vestir uma túnica luzente e a atirar uma grande capa em torno dos fortes ombros. Depois foi para a porta, colocando-se perto de Menelau, assim lhe disse Telêmaco, querido filho do divino Ulisses: Atrida Menelau, criado por Zeus, condutor de hostes, já é a altura de nos mandares para nossa amada terra. Na verdade, já o meu coração deseja regressar para casa.
A ele deu resposta Menelau, excelente em auxílio. Telêmaco, não serei eu a reter-te aqui por mais tempo, se desejas regressar. Censuro antes o homem que, como anfitrião, ama os hóspedes em demasia, ou então em demasia os odeia. O melhor em tudo é a moderação. Fica igualmente mal incitar a partir um hóspede que não quer regressar, como em reter quem deseja partir. Deves chamar-se o hóspede quando está presente e mandá-lo embora quando quer partir. Mas espera até que eu traga belos presentes para pôr no carro, para veres com os teus olhos. Direi também às servas para no palácio prepararem uma refeição com aquilo que lá existe em abundância. Vantagem dupla, fama, glória e proveito traz a quem viaja, jantar antes de percorrer a terra vasta e ilimitada, mas se quiseres viajar pela Hélade até meio de Argos para que eu possa ir contigo, atrelarei para ti os cavalos e conduzir-te-ei às cidadelas dos homens, e ninguém nos porá a caminho de mãos vazias, mas algo nos darão para levarmos, uma bela trípode de bronze ou uma caldeira, uma parelha de mulas ou uma taça dourada. A ele deu resposta o prudente Telêmaco, atrida Menelau, criado por Zeus, condutor de hostes. Desejo agora regressar ao que é meu, pois não deixei ao partir ninguém para velar pelos meus haveres, e receio que na busca de meu pai divino eu pereça, ou que de meu palácio se perca algum tesouro valioso. Quando isso ouviu Menelau, excelente em auxílio, imediatamente ordenou a sua esposa e as servas que no palácio preparassem uma refeição com aquilo que lá existia em abundância. Dele se acercou Eteoneu, filho de Boeto, que acabara de se levantar de sua cama, pois não vivia longe dali. Menelau, excelente em auxílio, ordenou-lhe que fizesse lume, que assasse a carne. Ele ouviu e não desobedeceu. Quanto a Menelau, foi para a perfumada câmara do tesouro. Mas não foi sozinho, com eles foram Helena e Megapentes. Quando chegaram à sala onde jaziam os tesouros, pegou o Atrida numa taça de asa dupla e disse ao filho Megapentes que trouxesse uma bacia de prata. Helena estava junto às arcas, onde se encontravam as vestes de um trabalho matizado que ela própria fizera. Uma destas tirou Helena, divina entre as mulheres, a que era mais bela, mais variegada e mais ampla, refulgia como um astro por baixo das outras vestes. Foram depois pelo palácio até chegarem onde estava Telêmaco. A ele disse então o loiro Menelau: Telêmaco, que um regresso, como no espírito desejas, te conceda Zeus, o esposo tonitruante de Hera. Dos presentes que jazem como tesouros na minha casa, dar-te-ei o que é mais belo e mais precioso. Dar-te-ei uma taça cinzelada, toda feita de prata, mas as bordas são trabalhadas com ouro. Obra de Hefesto, deu-me o herói Fédimo, rei dos Sidônios, quando me acolheu em sua casa, a mim, que por lá viajava, a ti quero dá-la. Assim falando, o herói Atrida lhe colocou nas mãos a taça de asa dupla e o forte Megapentes trouxe a bacia refulgente de prata e pô-la diante dele. E aproximou-se Helena de lindo rosto, segurando nas mãos a veste, e falando assim lhe dirigiu a palavra. A ti, querido filho, ofereço esse presente e recordação das mãos de Helena para ti no dia do teu desejado casamento, a tua noiva vestir. Que até lá a veste seja guardada no palácio pela tua mãe amada. Quanto a ti, que chegues bem à tua casa e à tua terra pátria. Assim falando, pôs-lhe as vestes na mão e ele a recebeu feliz.
No carro arrumou os presentes, o herói Pisistrato, olhando para tudo maravilhado no seu coração. Em seguida levou-os para casa o loiro Menelau, e ambos se sentaram em leitos e tronos. Uma serva trouxe um jarro com água para as mãos, um belo jarro de ouro, e a água verteu numa bacia de prata, e junto deles colocou uma mesa polida. A venerável governanta veio trazer-lhe o pão, assim como iguarias abundantes de tudo quanto havia. O filho de Boeto trinchou e repartiu a carne. Foi o filho famoso do Menelau que serviu o vinho. Lançaram as mãos as iguarias que tinham à sua frente, e quando afastaram o desejo de comida e de bebida, Telêmaco e o belo filho de Nestor atrelaram os cavalos e subiram para o carro enfeitado. Saíram pelos portões do palácio ecoante. Atrás deles veio o loiro Menelau, filho de Atreu. Trazia na mão direita uma taça dourada com vinho doce para verterem uma libação antes de partirem. Diante dos cavalos, brindou-os e disse: sede felizes, jovens, e levai a Nestor, pastor das hostes, a minha saudação, pois para mim ele foi como um pai quando em Troia combatíamos nós, os filhos dos aqueus. A ele deu resposta o prudente Telêmaco: tudo o que lhe contaremos, como dizes, ó tu, criado por Zeus, quando lá chegarmos. E quem me dera que ao chegar em Ítaca eu encontrasse Ulisses em casa. Contar-lhe-ia como recebi com tanta gentileza da tua parte, além de muitos tesouros, muitos e valiosos. Enquanto falava, voou do lado direito um pássaro, uma águia, segurando nas garras um ganso branco, ave amestrada do pátio, e seguiam atrás gritando homens e mulheres. A águia voou perto deles, mas depois foi para a direita, diante dos cavalos. E eles, à sua vista, se regozijaram, todos se alegravam no espírito. Para eles tomou a palavra Pisistrato, filho de Nestor. Diz agora, ó Menelau, criado por Zeus, condutor das hostes, se foi para ti ou para nós dois que o Deus enviou o sinal. Assim falou, e Menelau, caro a Ares, refletiu sobre como poderia, com compreensão, interpretar o sinal, mas quem tomou a palavra foi Helena, de longos vestidos. Ouvi-me, interpretarei o oráculo com a inspiração que no espírito me lançarem os imortais, tal como penso poder vir a cumprir-se. Tal como a águia vinda da montanha onde nasceu deixará descendência, arrebatou o ganso criado em casa, assim Ulisses, após muitos sofrimentos e errores, regressará para casa para lá se vingar, ou então já regressou para casa, onde semeia já a desgraça para todos os pretendentes. A ela deu resposta o prudente Telêmaco, que assim queira Zeus, o esposo tonitruante de Hera, então eu te dirigiria preces como se fosses uma deusa. Assim falou, e os cavalos incitou com o chicote, que depressa se lançaram pela planície, correndo através da cidade, e todo dia sacudiram o jugo que tinham ao pescoço. O sol pôs-se e escuros ficaram todos os caminhos. Chegaram as feras, à casa de Diocles, filho de Ortíloco, que engerara Orfeu. Aí passaram a noite e foi-lhes oferecida a hospitalidade devida aos hóspedes. Quando surgia, que cedo desponta a aurora de róseos dedos, atrelaram os cavalos e subiram para o carro enfeitado. Saíram dos portões e do pórtico retumbante, com o chicote incitou os cavalos, que não se recusaram a correr. Depressa chegaram à íngreme cidadela de Pilos, e então disse Telêmaco ao filho de Nestor: Filho de Nestor, poderias fazer cumprir um favor que te peço?
pois declaramos a nossa amizade pela amizade de nossos pais. Além disso, somos da mesma idade e essa viagem nos unirá ainda mais em igual entendimento. Não me leves a nau, ó tu, criado por Zeus, mas deixa-me aqui, para que o ancião teu pai não me retenha a minha revelia no palácio. Desejoso de ser amável, rapidamente tenho de partir. Assim falou, e o filho de Nestor deliberou no coração como poderia, com lealdade, fazer cumprir o favor. Enquanto pensava, foi isso que lhe pareceu mais proveitoso: guiar os cavalos para a nau veloz e para a orla do mar. Na proa da nau colocou os belíssimos presentes, as vestes e o ouro que oferecera Mineral, encorajando Telêmaco, proferiu palavras aladas. Apressa-te agora a embarcar com os companheiros, antes que eu chegue a casa e tudo conte ao ancião, pois conheço-lhe bem tanto o coração como o espírito. Sente com tudo com tanta força que não te deixará partir, mas aqui virá em pessoa para te buscar, e não julgo que em vão voltarás para trás, zangado sim de toda a madeira. Assim falando, guiou os cavalos de belas crinas para a cidade de Pilos e depressa chegou ao palácio, mas Telêmaco incitou os companheiros, dizendo-lhes: ponde todo o equipamento, ó companheiros, na escura nau e embarcai, para que prossigamos a nossa viagem. Assim falou e eles ouviram e logo obedeceram. Embarcaram rapidamente e sentaram-se aos remos, enquanto assim se esforçava e rezava, oferecendo a Atena um sacrifício junto da proa. Aproximou-se dele um homem de uma terra longínqua, fugitivo de Argos por ter matado outro. Era vidente e descendia da linhagem de Melampo, que habitara outrora em Pilos, mãe de muitos rebanhos, homem rico que em Pilos vivera, a grande num palácio, viera ter depois a terra estrangeira, fugindo da pátria e do magnânimo Neleu, o mais nobre de todos os homens, que durante 1 ano lhe reteve à força uma grande fortuna. Enquanto isso, Melampo jazia no palácio de Fílaco, preso com correntes amargas, sofrendo dores ingentes por causa da filha de Neleu e da grave loucura que no espírito lhe pusera Deus, a áspera Erínia. Mas ele fugira a desgraça e conduzira de Filácio os bois de profundos mugidos para Pilos, fazendo incidir a vingança sobre o divino Neleu pelo ato sem vergonha, e trouxe para a casa a donzela, para a esposa do irmão. De sua parte foi para outra terra, para Argos, apacentadora de cavalos, pois aí estava destinado que vivesse, reinando sobre os argivos. Aí desposou uma mulher e construiu um alto palácio. Gerou Anfitates e Mêncio, fortes mancebos. Anfitates gerou o magnânimo Eucleu e Eucleu gerou Anfiaral, incitador de hostes que no coração amarão Zeus, detentor da égide Apolo. Com todo gênero de amor, mas não chegou ao limiar da velhice, pois morreu em Tebas por causa dos dons de uma mulher. Foram seus filhos Alquimeno e Anfíloco da sua parte. Manso gerou Polifides e Clito. Ora Clito foi arrebatado pela Aurora de trono dourado por causa da sua beleza, para que vivesse com os imortais, mas Apolo fez um vidente do excelente Polifides, o melhor de todos os mortais, depois da morte de Anfiaral. Mudou-se para Hiperésia, desentendido com o pai, e aí viveu e profetizava para todos os mortais. Era, pois, filho deste Teoclímeno de seu nome, de quem Telêmaco se aproximara, encontrou-o vertendo libações e rezando junto da escura nau veloz, e falando dirigiu-lhe palavras aladas. Amigo, visto que te encontro a sacrificar nesse lugar, suplico-te pela oferta e pelo Deus, e ainda pela tua cabeça e pela cabeça dos companheiros que te seguem. Diz-me com verdade o que te pergunto, sem nada ocultares.
Quem és? Qual é a tua cidade? Quem são teus pais? A ele deu resposta o prudente Telêmaco. Falar-te-ei, ó estrangeiro, com toda a verdade. Nasci em Ítaca e meu pai é Ulisses, se alguma vez existiu, pois pereceu devido a um destino amargo. Por sua causa, aqui vim com os companheiros e a escura nau para me informar sobre o pai há muito desaparecido. Então lhe deu resposta o divino Teoclímeno. De igual modo estou eu longe da pátria, porque matei um parente. Muitos irmãos tem ele e familiares em Argos, apacentadoras de cavalos. Eles que regem os aqueus. É para escapar às mortes às suas mãos e à negra desgraça que fujo, uma vez que meu destino é errar entre os homens. Mas leva-me na tua nau, já que na minha fuga te supliquei, para que eles não me matem, julgo que estou a ser perseguido. A ele deu resposta o prudente Telêmaco. A ti que queres embarcar, de forma alguma afastarei da nau. Vem conosco e serás bem tratado com aquilo que tivermos. Assim falando dele, recebeu a lança de bronze e deitou-a no convés da nau recurva. Ele próprio embarcou na nau, preparada para o alto mar, e em seguida sentou-se na popa e junto dele sentou-se Teoclímeno. A tripulação largou as amarras e Telêmaco chamou os companheiros, incitando-os a manejar os instrumentos náuticos. Eles seguiram a sua voz, levantaram o mastro de pinheiro para sua posição e ajustaram-no com cordas na concavidade própria. Alçaram também a vela com correias torcidas de couro. Enviou-lhes um vento favorável a Atena, a deusa de olhos esverdeados, soprando-lhe impetuosamente através do mar, para que depressa a nau fizesse o seu percurso pela água salgada do mar. Navegaram junto a Crono e Cálces de belas correntes. O sol pôs-se e escuro ficaram os caminhos. A nau chegou a Féas, propulsionada pelo vento de Zeus. Passou ao longo da hélide divina, onde reinam os epeus. Dali, Telêmaco apontou em direção das ilhas pontiagudas, refletindo se iria escapar à morte ou se seria tomado. Porém, no casebre jantavam Ulisses e o divino porqueiro, e com eles jantavam também os outros homens. Quando afastaram o desejo de comida e de bebida, entre eles falou Ulisses para pôr à prova o porqueiro. Queria ver se com gentileza o convidaria a ficar ali na propriedade ou se o exortaria para a cidade. Ouve-me agora o meu e vós outros companheiros, ao romper o dia quero ir para a cidade mendigar, para não te causar despesa nem aos teus companheiros. Dá-me bons conselhos e manda comigo um guia que até lá me conduza, depois através da cidade irei sozinho necessariamente. Talvez alguém me dê uma côndea ou de beber. E chegando ao palácio do divino Ulisses, talvez conte as minhas notícias à sensata Penélope, imiscuindo-me entre os arrogantes pretendentes para ver se me darão de jantar, pois a comida não lhes falta. Poderia logo começar a servi-los naquilo que quisessem, pois isto te direi, tu ouve e presta atenção. Graças a Hermes mensageiros, que é o trabalho de todos os homens da fama e beleza, quando se trata de servir, não há mortal que comigo se compare, pois sei bem fazer fogo e sei rachar a lenha, sei assar e trinchar a carne, sei servir o vinho e conheço todo o serviço que os inferiores prestam aos nobres. Foi então, ó porqueiro Eumeu, que comovido lhe disseste: ai de mim, estrangeiro, porque veio tal pensamento ao teu espírito? Deves desejar muito lá morrer, se queres te misturar com os pretendentes, cuja arrogância e a violência chega ao férreo céu.
Os criados deles não são como tu, mas são rapazes novos, bem vestidos, com capas e túnicas, com belos cavalos e belos rostos, sempre bem apresentados. São estes que os servem, e as mesas polidas estão repletas de pão, carne e vinho. Não, fica aqui, ninguém se incomoda com a tua presença, nem eu, nem nenhum dos companheiros que comigo vivem, mas quando voltar o filho amado de Ulisses, ele te dará como roupa uma capa e uma túnica e providenciará o transporte para onde queira ir o teu coração. A ele deu resposta o sofredor e divino Ulisses: provera, ó eu meu, que do mesmo modo a Zeus Pai fosses caro como a mim, porque cercaste meus errores e dores amargas. Para os mortais nada é pior que não ter onde dormir, contudo, por causa do estômago maldito, muitos homens sofrem desgraças, quando se lhes impõe a errância, a tristeza e a dor. Mas agora, visto que me dizes para guardar o teu amo, fala-me, pois, da mãe do divino Ulisses e do pai que ele deixou para trás no limiar da velhice. Será que ainda vivem sob os raios do sol ou já morreram e na mansão de Hades estão agora? A ele deu resposta o porqueiro, o condutor de homens: a ti, estrangeiro, falarei sem rodeios. Laertes ainda vive, mas a Zeus reza sempre que do corpo lhe destrua a vida lá no seu palácio, pois muito chora ele pelo filho ausente e pela sagaz esposa legítima, cuja morte, mais que qualquer outra coisa, o entristeceu e trouxe até a velhice prematura. Mas ela morreu de tristeza pelo seu filho glorioso, de morte tão dolorosa que assim não morra ninguém, que aqui viva como amigo e que seja amável para comigo. Enquanto ela era viva, embora muito combalida, era-me agradável ir até lá, perguntar por ela, porque me criara, juntamente com Ctimene, de longos vestidos, sua nobre filha, que deu à luz como mais nova de seus filhos. Com ela fui criado e pouco menos a mãe me honrava, mas quando chegamos, ambos a bela flor da juventude mandaram-na para Same muitos presentes nupciais, receberam por ela. Mas a mim deu como roupa uma capa e uma túnica, lindas vestes. Deu-me também sandálias para os pés. Mandou-me trabalhar para o campo, porém no seu coração mais ainda me estimava. Agora já não tenho essas coisas, mas os deuses bem-aventurados fazem prosperar o que faço. Disso tenho comido, bebido e oferecido a quem merece. Da rainha que não é possível ouvir palavra doce ou ato desde que a desgraça se abateu sobre a casa. Homens insolentes, mas os servos desejam muito falar na presença da rainha e informar-se de tudo. Gostariam de comer e beber, depois alguma coisa a levar de volta para o campo, coisa que sempre alegra os servos. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: ah, como devia ser jovem, ó porqueiro meu, quando foi para tão longe apartado da tua pátria e dos teus pais. Mas diz-me agora tu, com verdade e sem rodeios, terá sido saqueada uma cidade de amplas ruas, habitadas por homens, onde viviam teu pai e tua excelsa mãe? Ou quando estavas tós com as ovelhas ou com bois, ter-te-ão homens hostis, raptado e trazido nas naus, para o palácio desse amo, que por ti pagou um bom preço? A ele deu resposta o porqueiro, o condutor de homens: estrangeiro, visto que me perguntas essas coisas, fica agora em silêncio e deleita-te, bebendo teu vinho sentado. As noites são maravilhosamente longas e existe o momento certo para dormir e para ouvir. Nem tu precisas antes da hora certa de te deitares. O sono excessivo faz mal. Quanto aos outros, que aquele cujo coração assim lhe mandar, vá dormir. E que logo ao amanhecer do dia almoce e siga para as passagens os porcos dos amos.
Nós ficaremos no casebre a comer e a beber e alegrarmos-nos com os sofrimentos um do outro, recordando-os na verdade, comprasse com as suas dores o homem que muito tenha sofrido e vagueado. Dir-te-ei então aquilo que perguntaste e quisesse saber. Existe uma ilha com o nome de Síria, se é que ouviste falar dela. Fica mais acima de Ortígia, onde se situam as viragens do sol. Não é uma ilha populosa, mas mesmo assim a terra é boa, rica em manadas, em rebanhos, em vinhos e em trigo. A fome nunca assola o povo e nem se abate qualquer outra doença odiosa sobre os desgraçados mortais. Mas quando envelhecem na cidade as raças dos homens, chega Apolo do arco de prata, juntamente com Artemis, e visitando-os com as suas setas suaves, os levas a morrer. Na ilha, 2 cidades, e tudo está dividido entre elas. Sobre ambas as cidades reinava meu pai, Quitésio, filho de Ormeno. Semelhante aos imortais, ali chegaram certos fenícios, celebrados pelas suas naus, meliantes que traziam 1000 quinquilharias na nau escura. Ora, havia em casa de meu pai uma mulher fenícia, bela, alta e conhecedora de gloriosos trabalhos. Foi ela que os manhosos fenícios seduziram. Primeiro, enquanto lavava roupa, um deles se deitou com ela em amor junto à côncava nau, pois isso enfeitiça o espírito das mulheres, mesmo das que praticam boas ações. Depois perguntou-lhe quem era e de onde vinha, e ela, indicando o alto palácio de meu pai, respondeu: declaro que nasci em Sidom, rica em bronze, e que sou filha de Aribante, que transbordava de riqueza. Mas foram Táfios piratas que me raptaram quando regressava do campo e para aqui me trouxeram, para o palácio daquele homem que por mim pagou bom preço. Então disse o homem que com ela se deitaras ocultas: agora podes voltar conosco à tua casa para veres teu pai e tua mãe o alto palácio, e para os veres a eles também, pois ainda vivem e são ricos. A ele falou a mulher em resposta ao que fora dito: isso poderia acontecer se vós, ó marinheiros, quisesseis. Comprometei-vos com um juramento e levai-me de volta a casa. Assim falou e todos juraram, tal como ela pedira. Depois que juraram e puseram termo ao juramento, entre eles falou a mulher em resposta ao que fora dito: calai-vos agora e que nenhum de vós me dirija a palavra, se por acaso nos encontrarmos aqui na rua ou junto à fonte, para evitarmos que alguém vá ao palácio dizer ao ancião e que ele, desconfiado, me prenda com correntes dolorosas para que vós planeje a morte. Retende no espírito as minhas palavras e apressai o comércio. Quando tiveres a nau repleta de víveres, mandai depressa ao palácio um mensageiro. Levarei todo o ouro que me cair debaixo das mãos e outra coisa ainda eu pagaria pela minha viagem. No palácio sou ama de um rapaz, filho do meu amo. É um rapaz desembaraçado que me acompanha quando saio. Por mim, trá-lo-ia até a nau, pois por ele lucrarieis um preço enorme se o vendesseis a homens de estranha fala. Assim falando, prosseguiu o caminho até o belo palácio. Eles permaneceram na nossa terra durante um ano inteiro e muito lucro e víveres reuniam na côncava nau. E quando a nau se encontrava preparada para regressar, enviaram um mensageiro para levar o recado à mulher. Chegou então à casa de meu pai um homem ardiloso com um colar de ouro que tinha também contas de ambar. Na grande sala ficaram minha excelsa mãe e suas servas a admirar nas mãos o colar, contemplando-o com os olhos. Ofereceram um preço, mas ele deu em silêncio um sinal à mulher.
Depois de ter lhe dado sinal, foi para a côncava anal. Ela pegou-me pela mão e levou-me do palácio para fora de portas. Encontrou no átrio as taças e as mesas dos celebrantes do banquete, homens que a meu pai estavam sujeitos e que tinham partido para a assembleia para o debate público. Ela agarrou depressa 3 taças, escondendo-as na roupa, levou-as e eu segui na minha insciente estultícia. O sol pôs-se e escuros ficaram todos os caminhos. Caminhando, rapidamente chegamos ao famigerado porto, onde se encontrava a nau veloz dos fenícios, que logo embarcaram e iniciaram a navegação pelos úmidos caminhos, tendo-nos feito também embarcar. Zeus enviou-lhes o vento. Durante 6 dias navegamos de dia e de noite, mas quando Zeus Crônida fez nascer o 7º dia, Artemis, a arqueira, atingiu a mulher com uma de suas setas. Tombou de repente no convés como uma ave marinha. Atiraram na borda fora como um manjar para peixes e focas. Eu fiquei sozinho a lamentar-me no meu coração. O vento e as ondas trouxeram-nos a Ítaca, onde Laertes me comprou com seu próprio dinheiro. Foi desse modo que esta terra viram meus olhos. A ele deu resposta então Ulisses, criado por Zeus. Moveste meu coração e o espírito, contando-me assim tudo quanto sofreste no coração. Contudo, a ti deu Zeus, ao lado do mal, também o bem, visto que após os teus sofrimentos vieste a ter no palácio de um homem bom, que te dá comida e bebida com amabilidade e que vives bem, ao passo que eu aqui chego, depois de vaguear por muitas cidades mortais. Foram estas as coisas que disseram um ao outro. Depois deitaram-se para dormir, mas por pouco tempo. Depressa chegou a aurora de belo trono, aproximando-se da terra firme. Os companheiros de Telêmaco dobraram a vela e fizeram descer o mastro, remando até a chegada ao ancoradouro. Atiraram para fora os pesos de pedra e ataram as amarras. Eles próprios desembarcaram na praia, preparando a refeição e misturando o vinho frisante. Depois que afastaram o desejo de comida e de bebida, para eles começou a falar o prudente Telêmaco. Levai agora vós a escura nau até a cidade. De minha parte irei até os campos visitar os pastores. À tarde, depois de ter passado revista às minhas terras, descerei à cidade ao nascer do sol. Dar-vos-ei como recompensa um excelente festim de carne e de vinho doce de beber. A ele falou em seguida o divino Teoclímeno. E eu, querido filho, para onde irei? Em que palácio dos que regem Ítaca rochosa deverei apresentar-me? Irei para a casa que a ti e a tua mãe pertence? A ele deu resposta o prudente Telêmaco. Noutras circunstâncias, convidar-te-ia para nossa casa, pois lá não falta daquilo que um hóspede precisa. Mas para ti seria pior, visto que estarei ausente e minha mãe não te veria, pois raramente aparece em casa à frente dos pretendentes, mas prefere trabalhar recolhida ao seu tear. Mas indicar-te-ei outro homem para a casa de quem poderás ir, Eurímaco, filho do glorioso Políbo, que os homens de Ítaca consideram como um deus, pois ele é de longe o homem mais nobre e aquele que quer desposar a minha mãe e receber as honras de Ulisses. Mas Zeus Olímpico, que está no céu, sabe se antes da boda não virá primeiro o dia da vingança. Enquanto falava, voou do lado direito uma nave, um falcão, o veloz mensageiro de Apolo. Nas garras segurava uma pomba que depenava, deixando cair as penas. No chão, entre a nau e o lugar onde estava Telêmaco, Teoclímeno chamou-o à parte, longe dos companheiros, apertou-lhe a mão e assim lhe disse, tratando-o pelo nome:
Telêmaco não foi sem a ajuda de um deus que a ave voou à nossa direita. Percebi assim que a vi que era uma ave de agouro. Não há linhagem em Ítaca com mais realeza que a tua, sim, vós sereis poderosos para sempre. A ele deu resposta o prudente Telêmaco. Ah, estrangeiro, provera que tal palavra se cumprisse, então ficarias a saber o que é amizade e de mim receberias muitos presentes, a ponto de te chamarem de bem-aventurado. Assim falando, voltou-se para Pireu, seu fiel companheiro. Pireu, filho de Clítio, és tu que de todos os companheiros que comigo foram para Pilos, em tudo me obedeces. Leva agora esse estrangeiro para o teu palácio e mostra-lhe amizade e estima até a minha chegada. Respondeu-lhe então Pireu, célebre lanceiro: Telêmaco, mesmo que aqui fiques muito tempo, dele tratarei bem, pois não nos falta com o que acolher um hóspede. Assim falando, embarcou na nau e ordenou aos companheiros que embarcassem também e soltassem as amarras. Eles embarcaram depressa e sentaram-se aos remos. Telêmaco calçou nos pés belas sandálias e pegou na forte lança com bronze afiado na ponta, que estava no convés da nau. Soltaram as amarras, largando, navegaram para a cidade, como ordenara Telêmaco, a filho amado do divino Ulisses. Os pés levaram-no caminhando depressa até que chegou ao cercado onde estavam os porcos incontáveis, no meio dos quais dormia o bom porqueiro, fiel aos seus amos. Final do canto número 15, volto assim que possível com o 16º canto.